Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Melhoremos então. Vamos continuar estudando o livro do Apocalipse com o tema escatologia bíblica. E hoje vai ser a última carta e a mais polêmica, a carta à igreja em Laodiceia. Então, abra suas Bíblias em Apocalipse capítulo 3. Vamos fazer a leitura primeiro do 14 até o 22. Depois conversarmos, aprendermos juntos sobre esta carta. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Os irmãos lembram, queridos, que no capítulo 1 de Apocalipse tem a dedicatória a essas 7 igrejas. Depois ele fala uma visão do Cristo glorificado, escreve no capítulo 2, no capítulo 3, as 7 cartas para essas 7 igrejas. Depois, no capítulo 4, ele volta à visão do trono de Deus. Então, ele dá a visão de quem é Cristo, ou Cristo glorificado, e depois dessa visão, ele escreve que Cristo está presente em cada uma das igrejas e dá uma mensagem para cada igreja. Esta é a igreja que leva o puxão de orelha mais forte. Essa maior crítica que o apóstolo faz, que Jesus faz através do apóstolo João, é a igreja de Laodiceia. Então vamos ver esse puxão de orelha, porque lembra, algumas igrejas recebem elogios, algumas igrejas recebem críticas, algumas igrejas críticas e elogios, alguma igreja só elogio e algumas igrejas só crítica. A coitada da Laodiceia só levou puxão de orelha. Mas também é a maior expressão, o maior chamado de arrependimento e a maior expressão do amor de Deus. Porque Deus nos ama incondicionalmente. Então essa carta mostra que apesar da avaliação da saúde espiritual dessa igreja não ser boa, Deus demonstra o seu grande amor. Então vamos mais uma vez aqui estudar. O destino: Laodiceia era uma cidade perto de Colossos. Essa igreja foi também fundada por Epafrás, um grande servo de Deus, se converteu e pregou o evangelho na Ásia. Então ele provavelmente cuidava dessa igreja em Colosso e era muito perto, ele cuidava dessa igreja em Laodiceia. É uma cidade importante também para o Império, é uma cidade que trabalhava bastante a saúde. Então era tipo uma Unicamp, é tipo um hospital regional famoso. Laodiceia era muito famosa pela medicina. E curiosidade, provavelmente Lucas, o apóstolo, era médico e se formou nesta cidade. Né? Que curiosidade legal de Lucas ter estudado aqui. Então eles eram famosos, exportavam, levavam colírio para um monte de região, que eles trabalhavam bastante os olhos, e Deus até usa essa metáfora aqui nesta carta. E lá tinha uma igreja, tinha bastante judeus também. Algumas igrejas são citadas que os judeus perseguiam a igreja, que Deus está falando de sinagoga de Satanás, ele usa essa expressão. Aqui, apesar de ser uma cidade que tinha muitos judeus, não fala de nenhuma perseguição, não fala de perseguição do império,
e a gente já vai ver o porquê. Era uma igreja morna. Uma igreja morna é uma igreja que não fazia diferença onde ela estava. Então, outras igrejas chamavam a atenção do império, incomodavam os judeus da cidade, os judeus atacavam essas igrejas, porque realmente faziam diferença. Então, aqui era uma igreja que estava aculturada com o culto ao império, com o comércio livre que eles tinham. Então, essa carta não fala dos nicolaítas, não fala de nenhuma perseguição. Então, vamos ver junto. Aonde tem o anjo mesmo? O mensageiro. Então, todas são endereçadas ao anjo da igreja que está em tal cidade. Então, ao anjo que está ali, provavelmente Epafrás, estava nessa cidade, escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E a segunda característica de todas as cartas é um aspecto da visão do Cristo glorificado, que aparece no capítulo 1, toda a descrição lá de Cristo, e ele se divide nas 7 igrejas. Para cada igreja ele fala uma parte dessa descrição, o que tem a ver com o conteúdo da carta. Mais uma vez ele lembra, então, ele é o Amém. Amém significa verdade. Por isso que parece lá nos evangelhos: em verdade vos digo. Parece bastante essa expressão. Lá em grego está escrito Amém, Amém, e Jesus continua falando o que ele gostaria de ensinar. Então sempre tem essa frase Amém, Amém, que em português é traduzido como em verdade vos digo. Então Cristo se apresenta de novo como Amém, que ele é a verdade, ele é o verdadeiro. Então ele é o Deus verdadeiro, ele é o rei verdadeiro, ele é o profeta verdadeiro, ele é a testemunha fiel. Testemunha de quem? Jesus testemunhava sobre o Pai. Exatamente, ele veio trazer testemunho fiel, tão fiel que ele falou assim, ó, se vocês olharem para mim, vocês vão conhecer o Pai. Então, testemunha fiel que ele era de Deus. Então, ele se auto-intitula novamente a testemunha verdadeira e o princípio da criação de Deus. Então, Cristo estava com Deus desde o princípio. Então, na criação, Jesus já existia, a Trindade já existia. Então, ele lembra como tudo foi planejado, como Deus é onipresente, onisciente, onipotente, e desde o princípio da criação, Jesus Cristo já existia, ele estava lá com Deus. E ele começa, então, a puxar a orelha com uma avaliação espiritual. Então, já falo que essa avaliação espiritual não é positiva. Quando ele fala, conheço as tuas obras, e termina a frase, às vezes eu conheço as tuas obras, eu sei que você é perseverante, eu sei que você é fiel, eu sei que você é fraco, parece fraco, mas é forte. Mas neste caso, quando ele fala, conheço as tuas obras, e nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Então tem várias interpretações este versículo, mas Jesus usa sempre a cultura, Jesus sempre usa o que está acontecendo na cidade. Tinha um aqueduto muito famoso nesta cidade, que vinha de Hierápolis, passava também por Colosso, e de onde era a fonte desta água, era uma água muito quente. E quando chegava já na cidade, ela já não estava tão quente, ela era morna. A água quente era para os banhos termais. Então você vai num banho termal que existia na cidade, não só nessa cidade, gostoso, né? Uma água quentinha ali para os seus banhos, ou então era resfriada esta água, usada para beber, era uma água boa, usava para beber, usava para fazer as coisas da casa, então era uma água em temperatura ambiente, que eles tiravam, colocavam em talhas, porque da fonte ela era quente. Então Deus compara água quente, boa, né? Para tomar um banho, hoje está friozinho, para os banhos termais que existiam na cidade. A água fria serve também para os afazeres, para as outras coisas que eles usavam a água para beber. Mas você já tentou beber água morna? Então Jesus vai fazer essa comparação, que se não é nem quente nem frio, quando ele conhece as tuas obras, não é nem frio e nem quente, você nem é frio a ponto de a gente beber, você nem é frio a ponto de a gente usar essa água para outros afazeres, e você não é quente, você não serve nem para os banhos termais. Você é morno. E quando a gente usa água morna, bebe água morna, depois mais para frente ele fala, tem vontade de
vomitar. Então, uma água que não fazia diferença, uma água que não servia para nada. Por isso que Deus fala assim, ó, quem dera fosse frio ou quente. Para que frio? Serve para beber, matar a sede. Quente serve para os banhos termais, mas morno você não serve para nada. Então aí que vem a expressão mornidão da fé. Uma fé morna é uma fé que não faz diferença. Uma fé morna é uma fé que não serve para nada. Uma fé que não tem utilidade nenhuma. Lembra que Tiago fala sobre a fé, né? A fé sem obras é morna. Por isso que ele fala assim, ó, conheça as tuas obras. Então, eu estou conhecendo as tuas obras. Que nem és frio, nem quente, quem dera fosse frio ou quente. A sua fé, a sua obra morna, é a mesma coisa que Tiago falou. A sua fé é sem obra. Vocês não praticam como deveriam esta fé. E no 16 ele continua nessa avaliação. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, embora essa expressão pareça nojenta, na verdade né? Lembra, a carta, as 7 cartas, na verdade, foi escrita para a igreja. Foi escrita para quem? Para a igreja. Vomitar-te é te colocar para fora. Então, esta é uma condição que Deus fala. Igual quando Jesus comparou, eu sou a videira, vocês são os ramos. Mas se o ramo não der fruto, ou seja, se está morno, não dá fruto, não serve para nada, o Espírito Santo vem e corta. Então, é cortar. Vomitar é colocar para fora. Então, ele faz assim porque vocês são mornos, não quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ou seja, tirar da minha igreja, tirar da minha comunhão, deixar vocês do lado de fora. Por quê? Versículo 17. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Então, aqui ao contrário de outra igreja que Deus falou assim, olha, vocês são muito pobres, mas na verdade vocês são ricos. Vocês são pobres porque vocês não têm dinheiro, mas vocês têm uma riqueza espiritual tremenda. Esta igreja, Deus fala justamente ao contrário. Era uma igreja rica. Ele fala, estou rico e abastado. Era uma cidade comerciária muito rica. Era uma cidade muito próspera. Então, provavelmente, muitas pessoas prósperas e a igreja estava próspera. E por ser próspera, elas diziam, eu sou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és. E Deus dá o oposto, o antagonismo aqui. Vocês estão falando que são ricos são abastados, vocês não precisam de coisa alguma, mas Deus fala, vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Falei que o puxão de orelha era bravo desta carta. Deus contrapõe a riqueza deles, na verdade não existe esse elogio aqui, só uma reprovação, está querendo vomitar, e Deus contrapõe a riqueza deles, financeira, próspera, quanto a verdadeira riqueza que está em Deus. Portanto, eles eram infelizes, eles eram miseráveis, eles eram pobres, eram cegos e eram nus. Aí no versículo 18, ele também vai contrapor e dar um conselho. Aconselho que de mim compres ouro refinado. Na época de Jesus, no Antigo Testamento também, não só na cultura hebraica, em todas as culturas do Oriente, da Índia, todos os lugares, o ouro sempre foi um sinal de riqueza. E até hoje, não é? Até o ouro, até serviu de lastro para moedas, porque o ouro sempre foi um símbolo de riqueza. Aí Deus fala assim, então eu aconselho que vocês comprem ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Ou seja, compre de mim o verdadeiro ouro. Jesus relembra, né? No Antigo Testamento Deus fala isso também, a verdadeira riqueza está em Deus. O salmista fala isso, que a verdadeira riqueza é a presença de Deus. E Deus fala assim, ó, meu é o ouro e minha é a prata. Então toda a riqueza está nas mãos de Deus. Compre a verdadeira riqueza, porque a riqueza que vocês estão falando, que tem aí, vocês são ricos, vocês estão abastados, para Deus não serve de nada. Então Deus dá um conselho.
compre de mim. E esse comprar é simbólico, porque era uma cidade que tinha um comércio muito rico. Então, provavelmente, muitos comerciantes compravam, vendiam. Então, Deus usa esta palavra, lógico, não é comprar com dinheiro, é justamente o oposto que Deus está falando, mas compre de mim ouro refinado pelo fogo. Fogo é um dos símbolos do Espírito Santo. Aí sim, esse refinamento desta riqueza espiritual dada pelo Espírito, somente pelo Espírito, então não importa se o comércio dá dinheiro, não importa se a cidade dá dinheiro, não importa se esses banhos termais dão dinheiro, mas vocês se deixaram levar por essa riqueza e esqueceram da verdadeira riqueza que está em Deus, que está na presença do Espírito Santo. E Jesus Cristo sempre comparou esta riqueza nas suas parábolas. O reino de Deus é comparado ao homem que achou um tesouro, achou uma pérola num terreno, e depois ele foi lá, juntou tudo que ele tinha, vendeu tudo para comprar esse único terreno. O que Jesus está falando? Isso é muito mais valioso do que qualquer outra coisa que você possa ter. Então você tem que fazer de tudo para ter esse terreno, que é um terreno espiritual, que é um terreno no coração, a terra boa, onde cai a semente, que é esse terreno espiritual. E faz uma outra comparação. Vestiduras brancas para te vestires. Era uma cidade também que produzia muito tecido raro, muito tecido púrpura, muito tecido caro. Então ele fala, olha, vocês também têm aí ouro, vocês têm colírio, que ele vai citar aqui, vocês têm fábricas de tecidos, vocês têm comércio de tecidos, tem tecidos finos, e que bom que vocês têm isso, mas o conselho que eu dou para vocês comprem vestiduras brancas para te vestir. Isso não adianta, com toda a pompa, a circunstância, com toda a riqueza que tem, estarem abastados, falando que não precisa de nada. Na verdade, vocês precisam de tudo. E vestiduras brancas já apareceu também em outras cartas, é o símbolo da salvação. Ao vencedor, falei que se vistam de branco, que tenha vestiduras brancas. Por quê? A púrpura, vermelha, roxa, carmesim, eram as cores mais caras que tinha na época. É até comparado lá em Isaías, o tecido carmesim. Mesmo que seus pecados sejam imundos como carmesim, seja roxo, seja escuro, seja vermelho como carmesim, ele faz uma comparação com esse tecido. Quando o Espírito Santo lavar, elas se tornarão brancas como a neve. Então, ele usa esse tecido tão caro, carmesim, mas que o mais importante é a vestidura branca para vestir este povo, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Olha que interessante aqui. Jesus Cristo se apresenta como mesmo? Volta aí. O amém, a testemunha verdadeira, fiel, o princípio da criação de Deus. Então não é à toa que ele aumenta essa frase, o princípio da criação de Deus, porque neste versículo ele vai falar da criação de Deus, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. O que te faz lembrar isso? Oi? É o Jardim do Éden. O que aconteceu lá no Jardim do Éden? Quando eles desobedeceram a Deus, quando eles comeram do fruto, que Deus deixou bem claro a lei que não era para comer, e Deus foi conversar com eles no turno da tarde, e eles se esconderam de Deus, porque eles ficaram com vergonha de Deus, e eles perceberam a sua nudez. Eles perceberam a maldade, eles perceberam o mal que existia neles. Aí eles foram lá, costuraram umas folhinhas lá, e se cobriram para conversar com Deus. E Deus pergunta, né? Mas por que vocês perceberam que estavam nus? Né? Por que vocês perceberam esta vergonha? Então, é um símbolo da desobediência, é um símbolo daqueles que se afastaram da lei de Deus, desobedeceram a Deus e pecaram. Então, essa igreja estava tão em pecado que Deus falou, essas vestiduras brancas para vocês cobrirem e não seja manifesta a vergonha da nudez de vocês.
E lembra lá que aí Deus falou, não, vocês não vão usar essas folhas aí não, mas Deus pegou um cordeiro, sacrificou aquele cordeiro, que o texto diz que ele pegou a pele do animal e coseu ou costurou uma veste para Adão e Eva. E os irmãos já sabem que o cordeiro é símbolo do poder de Deus na cruz. Quem que é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Então, desde lá do princípio, já em Gênesis 3, Deus já falou dessa nudez, dessa vergonha, e Deus já preparou uma vestidura. Aquele dia foi pele de animal, aqui está falando de vestidura branca. Depois, com o desenvolvimento da teologia do Antigo Testamento, a vestidura branca também ficou o símbolo da pureza, ficou o símbolo da salvação, o símbolo da Deus cobrir a nossa vergonha, Deus cobrir a nossa nudez. Então Deus está falando aqui para eles, um conselho que estou dando para vocês, ainda há tempo de comprar ouro do Espírito Santo, de comprar vestiduras brancas, para que essa vergonha que está acontecendo na igreja, essa manifestação dessa vergonha na igreja, possa ser coberta pelo poder de Cristo. Então o fogo é o Espírito Santo e as vestiduras brancas vêm de Cristo. Cristo é que traz essa vestidura branca, esta salvação lá na cruz. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Então, de novo, Deus usa a medicina da cidade, a produção desse colírio, que era famoso nessa cidade, mas Deus fala, o verdadeiro colírio é você ser ungido pelo Espírito Santo, para que vocês possam ver. Ou seja, eles não tinham visão espiritual, eles não tinham discernimento espiritual, eles não estavam conseguindo enxergar o que eles deveriam enxergar, porque eles falavam, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Eles não estavam conseguindo enxergar que a verdadeira necessidade da igreja é uma necessidade espiritual. A verdadeira necessidade da igreja é a unção espiritual, para que eles pudessem ver o que estava acontecendo na igreja, o que estava acontecendo na cidade, o porquê que eles não estavam sendo perseguidos, porquê que eles estavam tão envolvidos com a idolatria da cidade, tão envolvidos com a cultura da cidade, e não estavam percebendo onde eles iam parar, porque eles precisavam dessa unção dos olhos. Então, gosto muito dos milagres de Jesus, e Jesus cura os cegos. E tudo isso é muito simbólico. Lógico que Bartimeu, quando Jesus perguntou, o que queres que eu te passe? Eu quero ver. É muito importante ver. Mas todo mundo está enxergando aqui? Quantos dedinhos tem aqui? Quantos? 5. Tem 4 em pé e um dobrado. Eu tirei o dedo para vocês, não. 5 dedos. Então vocês estão enxergando muito bem. Mas espiritualmente vocês estão enxergando? Esta é as necessidades espirituais que vocês estão enxergando. Então isso que é o problema desta igreja, a mornidão espiritual, a indiferença espiritual cegaram toda a igreja das reais necessidades que elas tinham. Eu repreendo, aí ele fala de novo no versículo 19. Então ele fala que o conselho no versículo 18 é para eles buscarem mais o Espírito Santo, o fogo do Espírito, buscarem mais a Jesus, as vestiduras brancas, buscarem mais essa unção para que eles possam enxergar, mas agora no versículo 19, uma repreensão. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Então é muito interessante. Deus odeia a igreja de Laodiceia. Aquele mais odeia. Ele só criticou essa igreja, mas ele só disciplina porque ele ama. Deus poderia deixar essa igreja cega? Não, deixa, eles estão se achando aí, deixa eles no dia do juízo para ver a quem tiver que acordar o que vai acontecer. Não, ele chamou a atenção justamente por causa disso. Eu estou repreendendo, eu quero disciplinar vocês porque eu amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Volte a cuidar da vida espiritual. Zelo é cuidar. Então, se pois zeloso é cuidadoso. Minha mãe sempre dizia,
Seja zeloso com as tuas coisas, menino, custa caro. Minha mãe falava a gente cuidar bem do que tinha, zelar pelo que tem, porque custa dinheiro. Ela sempre falava isso. E aqui Deus, ó, a tua vida espiritual custa muito caro. Aliás, foi ouro? A vida espiritual foi ouro? Foi prata? Não, foi o sangue de Cristo. Então foi um alto preço a salvação. Essa vestidura branca, esse ouro refinado, essa verdadeira riqueza, esse colírio para enxergar, desde o Antigo Testamento, Deus derrama esse colírio, né? Lembra de Eliseu e Geazi? Eles estavam no Monte Carmelo, aí tinha a tropa toda dos filisteus circuncidando a cidade, o povo querendo atacar a cidade, e Geazi, que era o seu moço, né, chamado seu moço, estava desesperado porque o exército deles era pequenininho e o exército inimigo era gigante. Aí Deus orou para Geazi abrir os olhos dele. Aí quando ele abriu os olhos, ele viu um monte de anjos nas montanhas todas ao redor de Jerusalém e que eram muito mais numerosos do que os soldados dos inimigos. Eliseu estava vendo, Geazi não estava vendo. Eliseu conseguia enxergar, Geazi não conseguia. Então, abriu os olhos. Essa expressão para abrir os olhos é ver, perceber a vontade de Deus. Os discípulos diziam que ainda não era tempo da colheita do trigo. E o que Jesus falou assim? Erga os olhos e vede. Já passou, ó, o tempo, ó, já está apodrecendo. Tá 4 meses, vocês estão atrasados. Então, erguei os olhos também e falou para eles abrirem os olhos, para eles olharem para Deus, olharem para o alto e perceber que a colheita já está atrasada, que era para eles irem colher os frutos para Deus. Então, se Deus disciplina, Hebreus também lembra isso muito bem. Deus açoita, está até falando lá, né? Deus açoita a quem ele ama, ele repreende a quem ele ama. Então, se você passar por várias provações, Pedro nos lembra, você deve passar por várias provações com muita alegria no coração. Entende? Por motivo de toda alegria, passar por várias provações. Então, provações, disciplina de Deus, a gente tem que perceber, ser zeloso por isso, porque Deus nos ama. E Deus jamais vai deixar o seu filho no pecado, no mal, na cegueira espiritual. Então, tudo que Deus faz por nós e por esta igreja é expressão do seu amor. Mas quando ele faz a gente ter a consciência, a igreja ter a consciência do seu erro, ter a consciência de onde eles estavam indo, agora sim, ser, pois, zeloso e arrepende-te. O arrependimento é crucial para a cura. Não existe perdão de pecado sem arrependimento. Não existe a cura espiritual, eles estavam doentes espiritualmente aqui, por isso que Deus aconselha, mas se eles não se arrependerem, não existe perdão. Deus não podia perdoar todo mundo, mesmo que as pessoas não se arrependam? Sim ou não? Por que Deus não perdoa todo mundo? Exato, precisa de arrependimento, porque senão, para que Jesus Cristo morreu? Para que Jesus Cristo teve que ser entregue na cruz para pagar o preço dos pecados? Se Deus ia perdoar todo mundo de qualquer jeito, então para que o sacrifício de Cristo foi necessário? Então, desde Gênesis, mas antes, né? Mas desde a pista de Gênesis do Cordeiro, depois tem outro. Em Gênesis também tem um texto muito bonito, Gênesis capítulo 22, em que Deus pede o filho da promessa para Abraão. Lembra dessa história? Aí, Abraão todo obediente, vai lá, vou te mostrar onde você deve ir, você leva o seu filho, você vai sacrificar o seu filho, você vai obedecer. Pegou a lenha, pegou o facão, e foi para o monte, levou uns servos, no pé do morro, falou, servos, agora vocês ficam aqui, que eu vou subir com meu filho. O filho percebe, ô pai, tem aqui lenha, tem aqui o cutelo, tem um facão aqui, mas cadê o
cordeiro. O que nós vamos oferecer? Porque já era costume oferecer sacrifício. Abraão já tinha feito altar, já tinha sacrificado. Gênesis 12 já tinha feito altar. Então, provavelmente, ele ensinou o seu filho do sacrifício. E qual foi a resposta de Abraão? É você, meu filho. Não, Jeová Jireh, Deus proverá um cordeiro. Então fique tranquilo, meu filho, que Deus proverá. Chegou lá no monte, preparou o altarzinho lá, pôs a lenha, tudo bonitinho, pegou o filho, deitou e nada de provisão divina. E a hora que ele foi levantar o cutelo, o que o anjo gritou? Não, Abraão, agora eu vi que você faria tudo por obediência a mim. Então isso foi uma prova contrária do que aconteceu no Jardim do Éden. Qual foi o grande problema de Gênesis 3? Desobediência. Então o povo fica discutindo se o fruto era maçã, se o fruto é simbólico, se o fruto não é simbólico, se o fruto é não sei o quê. A questão não é nem o fruto, a questão é desobediência. E aqui em Abraão é a total e cega obediência. Porque se os olhos espirituais estão abertos, a gente pode obedecer cegamente a Deus. Então, é uma provação muito forte, mas que Deus mostrou o seu grande amor. Aí Deus, a hora que Abraão, o anjo gritou, Abraão olhou, e o que tinha amarradinho ali no arbusto? Um cordeiro. De novo, o cordeiro é quem mesmo? Jesus Cristo. Então, ele é uma pré-figuração ali do sacrifício no lugar de Isaac, o sacrifício no lugar do filho de Abraão. Jesus Cristo é o filho amado. Então, por causa deste amor que Deus tem para com Jesus Cristo, deste amor que Deus tem para com toda a humanidade, ele é um Deus que repreende, ele é um Deus que disciplina, que puxa a orelha e nos dá a oportunidade de zelar pela nossa riqueza, amém? De zelar pela nossa vida espiritual, amém? Amém? Zelar para aquilo que Deus nos deu. E tem outras cartas que Deus fala assim, ó, conserva o que tens, antes que venha outro e rouba o que você tem. Então cuida, porque o que o diabo quer tirar da gente? Exato, nossa vida espiritual. O diabo não está preocupado com dinheiro, o diabo não está preocupado que nós estamos abastados aqui, não precisamos mais de nada. O diabo não está preocupado com isso. O diabo está preocupado com a verdadeira riqueza. Então, tudo que ele quer fazer é desviar a igreja, desviar o povo dessa verdadeira riqueza. Então, zele por sua fé. Cuide da sua fé. Arrepende de todos os seus pecados. Aparece o versículo 20, que é um versículo famosíssimo, todo mundo já falou desse versículo, tem estampado aí para todo lado este versículo, que diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Lá no capítulo 1, Jesus fala dos candeeiros, dos 7 candeeiros e das 7 estrelas, e ele fala que ele anda no meio dos candeeiros. Candeeiro significa? Igreja, muito bem, dona Duda. O candeeiro ali simboliza a igreja. E Jesus deixa bem claro que ele caminha entre as igrejas. Então, todas as igrejas aqui, ele dá uma descrição, ele fala que ele está lá, e que ele está com os anjos, as estrelas, na sua mão direita. Mas aqui tem uma coisa muito curiosa. O Senhor da igreja, o dono da igreja, aquele que caminha na igreja, tem a igreja em suas mãos, ele fala aqui na Laodiceia, ele está do lado de fora. Olha que louco, né? Eis que estou à porta e bato. Ele está do lado de fora da igreja e ele está na porta da igreja batendo para ver se ele pode entrar. Então o povo aqui estava vivendo uma vida espiritual? Não. O povo aqui estava em comunhão com Jesus? Não. Então olha a disciplina, a repreensão que ele dá para esta igreja. Porque eu já vi muitas pessoas pregando nesse versículo sobre evangelismo, que Deus está batendo a porta do coração das pessoas. Sei que está,
Deus bate na porta do coração das pessoas. O Espírito Santo quer nos convencer da justiça, do juízo de Deus, do perdão de Deus, quer nos convencer que nós somos pecadores, mas neste versículo ele está falando que a igreja está com as portas fechadas para Jesus. Olha que sério que é isso, né? A igreja de Cristo com as portas fechadas para o mestre, para o Senhor da igreja. E o Deus que ama, que olha aquela igreja com amor, olha aquela igreja para compaixão, mas nas atitudes daquelas pessoas. Conheça as tuas obras. Nas obras dele, nas atitudes, Jesus não está presente. Então, ele fala, ele faz o convite de novo. Eu estou aqui fora, estou batendo na porta. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, uma referência explícita do Evangelho de João. No Evangelho de João, a Bíblia diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então Jesus está batendo lá e ele está falando assim, ó, quem ouvir a minha voz, ou seja, quem for a minha verdadeira ovelha. Quem está nessa igreja, que é a minha verdadeira ovelha, vai abrir a porta, aí eu entrarei em sua casa. Olha que interessante. A igreja é a casa de Deus, né? Então, ele fala, eu entrarei nessa casa da minha ovelha, na casa do meu pai, na casa de oração, e cearei com ele e ele comigo. Existe uma passagem em Atos, os dois apóstolos ou discípulos no caminho de Emaús, depois que em Lucas, tudo que aconteceu na ressurreição, naquele final de semana em Jerusalém, Jesus Cristo morreu e os dois voltaram para a sua casa e Jesus, o ressurreto, foi ao encontro deles. Lindo aquele texto, acho muito bonito esse caminhar. Aí Jesus vai conversando com eles. Mas que vocês estão tão tristes, abatidos? Nossa, CT, será que você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém esse final de semana? Não é possível que você não está sabendo. E foi conversando, eles falaram com Jesus, Jesus foi conversando com eles. E quando chegaram à porta da casa deles, muito interessante, eles insistiram, né? Olha, tá tarde já, o senhor não quer entrar e ficar na nossa casa? O senhor não quer entrar e ficar com a gente? E o texto conta que Jesus entrou e a hora que ele partiu o pão, o que eles perceberam? Eles perceberam que era Jesus, na comunhão do pão. E assim que eles perceberam, Jesus sumiu. Muito interessante o texto. Olha que eles perceberam que era Jesus, aí um deles falou assim, nossa, você não percebeu que ardia o coração enquanto a gente ia no caminho, ia conversando com ele, olha que bonito, então eles perceberam que era Jesus Cristo, e Jesus Cristo estava presente espiritualmente, ele não precisava vê-lo mais, acho muito bonito isso, aí Jesus some, porque agora ele estava no coração daqueles discípulos, eles percebiam Jesus Cristo, e imediatamente eles voltaram para Jerusalém. Eles voltaram para pregar o evangelho, já estava tarde, eles estavam cansados, por isso que eles convidaram Jesus, mas na hora que eles perceberam, voltaram à missão, voltaram às obras, porque aqueles eram ovelhinhas de Jesus Cristo que ouviram a voz de Jesus Cristo e o seguiram, e voltaram a seguir. Então tem uma referência muito clara. As ovelhas ouvem a sua voz e sigam. Então, ó, se alguém ouvir minha voz, ou seja, se tiver alguma ovelha aí nessa igreja de Laodiceia, ele vai abrir a porta, aí eu vou entrar, vou cear com ele e ele comigo. E a ceia é um símbolo da salvação. Na Quinta-feira Santa, depois chamada Quinta-feira Santa, Jesus realizou a última ceia, o quadro famoso do Da Vinci, né? A última ceia, porque naquela noite ele foi traído. E ele falou assim que a próxima ceia seria no reino dos céus, ou seja, com ele ressurreto, porque ele ofereceu a ceia depois de ressurreto. Ele fala, já vai ser no reino dos céus. Então, essa expressão aqui, cearei com ele e ele comigo, é um símbolo do reino dos céus, é o símbolo da salvação, é o símbolo da comunhão verdadeira com Cristo. Então,
Eles participavam de banquetes na cidade, eles participavam de festas na cidade, eles participavam de convites que eles tinham de pessoas famosas na cidade, políticos da cidade, mas a verdadeira comunhão é ceiar com Cristo, é estar com Cristo, é participar do corpo, participar do sangue de Jesus Cristo. Esse é o símbolo da ceia. E as suas ovelhas é que participam desta mesa, é que participa dessa ceia. Elas que abrem a porta. Lembrando também essa é uma das parábolas mais importantes de Mateus. Das 10 virgens, 5 eram nécias e 5 eram prudentes. E os irmãos lembram da história, né? Que elas tinham que manter o azeite delas, quando o noivo viesse para as bodas, elas tinham que estar preparadas. E as imprudentes, as loucas, as nécias não estavam. E quando foi anunciado que o noivo chegaria, que estava chegando, elas pediram emprestado azeite. As prudentes, não, senão vai faltar para a gente e para vocês, porque é luz, né? É uma lamparina, esse azeite era uma comparação com a luz. Não vai dar, então melhor a gente ficar aqui com as nossas e vocês saiam para comprar. E saíram para comprar, mas quando voltaram, o noivo já tinha chegado. E quando o noivo chegou, ele trancou a porta. Então, o contrário disso aqui. Na Laodiceia, ele estava do lado de fora e batia. Lá nessa parábola, ele já estava do lado de dentro. E quando elas bateram na porta, pela misericórdia, Jesus foi lá e abriu. Não abriu a porta para os imprudentes. Por quê? O destino já estava selado. Quando Jesus fechar a porta. Na de Filadélfia, lembra que ele fala, eles que colocam uma porta diante de ti? Qual versículo é o 8? 3:8. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Ele tem uma porta aberta, e a porta do evangelho está aberta, mas o dia que Jesus Cristo fechar, e só ele pode fechar, ninguém mais entra, porque ele fala assim, ó, eu sou a porta. Ele é a porta, ele é a chave do reino dos céus. Então, o dia que fechar, não existe mais mimimi, não existe mais arrependimento. O arrependimento é enquanto Cristo não vem, enquanto eu tenho oportunidade. Então, por isso que ele fala, ovelhinhas, ouçam a minha voz, estou batendo, ouça, abra a porta, eu quero ceiar com você, quero ter comunhão com você. E ao vencedor, que vencer tudo isso, olha que batalha difícil, né? A batalha desta igreja, o vencedor desta igreja, é aqueles que venciam a si próprios, a sua cegueira, a sua orgulho, pode chamar um orgulho que eles tinham aqui, eles não precisam de mais nada, não precisam mais nem de Deus, é quebrar a barreira deles mesmos. Não era nenhum falso profeta que estava atacando eles, não era nenhum inimigo que estava atacando eles, era a própria igreja que tinha que se quebrantar e vencer a eles mesmos. Alguém já disse que o pior inimigo a ser vencido somos nós mesmos. Nós somos nossos piores inimigos, né? A gente tem que pedir muito para Deus, abrir os nossos olhos, tem que pedir muito para Deus. Deus, espanca a porta, vai de tudo, bate nessa porta para eu ouvir e abrir, porque eu quero vencer essa minha arrogância e eu quero viver para o Senhor, quero ser zeloso, quero me arrepender de todos os meus pecados, porque o dia que fechar a porta do reino dos céus, a trava é só para o lado de dentro, não tem trava do lado de fora do reino dos céus, ninguém vai poder abrir a porta, somente Jesus. Então, a este vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo, olha que interessante, comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Então ele fala, vai estar do lado de dentro. Se eu entrar na sua casa hoje, você vai estar na minha casa. Porque onde está o trono de Deus? Onde está o trono de Deus? No céu. Está falando você vai entrar no céu, você vai entrar no reino dos céus. Você sentar. Tanto é com o capítulo 4, acho lindo o capítulo 4 também. Não perca a hora que vem,
é a visão do trono de Deus. Um dos textos mais bonitos do Apocalipse é o capítulo 4, e o simbolismo que tem no capítulo 4. Então já fala desse trono, você vai entrar na minha casa, você vai sentar no meu trono, você vai governar comigo, você vai reinar comigo. Então esse vencedor, você vai sentar comigo, você vai ter comunhão, mas só se eu tiver comunhão com você na terra. Então, na terra, você abre a porta para eu entrar e cear, e no céu, eu abro a porta para você sentar junto comigo no trono e reinar comigo. Então, o vencedor é isso. Ele vai estar com Cristo, vai ter uma comunhão eterna, uma ceia maravilhosa, que é chamada de bodas do Cordeiro, que vai haver no céu. Depois, o próprio livro do Apocalipse vai descrever isso, uma descrição maravilhosa também dessas bodas. E os fiéis, os crentes, as ovelhas que ouvem a voz, vão estar lá e vão sentar neste trono junto com Deus. E assim como eu venci e me sentei com meu Pai, ele está falando da ressurreição. Jesus venceu a morte, ele ressuscitou, e depois, no dia de Pentecostes, 10 dias antes de Pentecostes, ele subiu aos céus e está sentado lá no trono junto com Deus. Este lugar que ele promete para o vencedor, esse lugar que ele promete como recompensa aos fiéis, de estar no verdadeiro lugar, o verdadeiro trono, que é a casa do Pai. E a exortação que aparece, deixa eu colocar aqui, olhem para a exortação, quem tem ouvidos, ouça. Então isso faz mais sentido. Nas outras cartas também faz sentido esse versículo, tanto é que ele colocou no final de todas as 7 cartas, mas ele fala com mais propriedade aquele, porque ele está batendo na porta. E se alguém ouvir a minha voz, então ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então ele fala de 2 coisas importantes: visão espiritual e audição espiritual. Ele fala um colírio para ungir os seus olhos e para que você possa ver, e cerumim, lembra de cerumim? Quando você tinha cera no ouvido, a mãe pingava cerumim. Minha mãe até esquentava aquele negócio para derreter a cera do ouvido, para a gente ouvir muito bem. Verdade? Óleo quente, Mari. Minha mãe já colocou até óleo quente. A sua também? Você estava meio sujo assim, ó, colocar até óleo quente para você ouvir bem. Então Jesus, unja bem esses ouvidos com o óleo do Espírito Santo, com o azeite do Espírito Santo, para que os ruídos você possa tirar e ouvir bem o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas, porque muitas vozes competem com a voz de Deus. Verdade ou mentira? Hoje tem muitas vozes no mundo querendo chamar a nossa atenção. E chama, hein? Como chama a nossa atenção? Passa um minutinho rolando o feed do Instagram pra você ver. Nossa, começa umas vozes chamar a tua atenção lá, porque computadorzinho, robozinho, sabe do que você gosta. Você chama atenção e você fica. Quando vê, você tá lá 2 horas ouvindo o Instagram e não consegue ficar 10 minutos ouvindo a Deus, ouvindo a palavra do Senhor. A gente tem que prestar muita atenção. Aí ele fala aqui da condição desta igreja, né? Eles achavam que tinham tudo, não precisava de nada, mas nós precisamos de Deus. Então, deem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, para que você também seja esse vencedor, para que você também, junto com Cristo, vença e se assenta junto com o Pai no trono, no reino dos céus, e aí sim, eternamente em comunhão. A Santa Ceia é um símbolo da comunhão terrena com Cristo Jesus, mas lá não vai precisar desse memorial, porque você vai estar face a face com Cristo. Você vai estar lá? Então, abra a porta, ceie com Jesus, tenha comunhão com Jesus, aceite esse conselho, busque o ouro refinado, verdadeira riqueza, busque a vestidura branca, salvação, pureza, limpeza, e busque esse colírio poderoso que Jesus tem através do seu Espírito para enxergar a vontade de Deus. Amém, povo? E assim terminamos todas as cartas. Eu falo, se você perdeu
tem lá no canal do YouTube, IPI Itapira no YouTube, tem todas as aulas, porque a partir de quarta que vem, nós vamos voltar às visões, então que foi cortado do capítulo 1, aí 2 e 3 foram as cartas, agora emenda, do capítulo 1 emenda no 4, João continua tendo as visões, e agora vai ficar bastante interessante os selos, o significado dos selos, as trombetas, o significado das trombetas. Então é um estudo bastante interessante para a gente perceber o que está acontecendo e que vai acontecer no fim dos tempos. Amém?